receber terra fértil para frutificar a semente plantada em o nome de Jesus, e levamos cativo todo pensamento natural à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem alguém feliz nesse lugar? Isso é muito bom. Você pode se sentar, porque na vida, na casa, né? Vocês estão bem? Tudo bem? Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Bom dia, Senhor. Tá ali mais um bom dia aqui, ó. Reginaldo, que eu não vi hoje ainda. É uma bênção estar com você, viu? Dona Tainá também. Agora vocês podem sentar. Obrigado ao Ministério de Música. Abra, por favor, em 2 Timóteo, capítulo... Aleluia, graças a Deus. Capítulo 1. Louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito entre nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, irmãos. Essa manhã eu peço toda a tua atenção, por gentileza. Eu sei que de manhã, domingo, apesar de ser aquele dia que a gente para dar uma tranquilizada, né? É um dia que realmente a gente tira de certa forma para descansar em alguns casos, a maioria dos casos. Mas a gente vem pela manhã e pode ser que bata um soninho. O que você faz? Tchau, minha querida. Boa aula. As duas irmãs ali que estão... Essas aí vão pregar muita palavra, viu? Amém? Oh, glória. Bate aquele soninho, você luta contra si e vence, amém? E é normal às vezes, por causa do dia a dia, você vai dar aquela relaxada, você senta para ouvir, dá aquela tranquilizada, então pode ser que venha toda aquela carga da semana, né? Mas aí você vence pela fé para poder receber tudo aquilo que Deus quer tratar com você, porque você vai precisar disso durante a semana. E aí não tem como dormir, né? Na hora que a gente tem que fazer o que tem que fazer, não adianta, não vai ter tempo para dormir. A gente tem que executar e tem que dar certo. Então guarda a palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Pregar é gritar em alta voz, é proclamar. Pregar é proclamar, e proclamar é falar isso em alta voz. A verdade, irmãos, que às vezes você vai ter que se convencer de que a palavra de Deus é a verdade, não importa o momento que você esteja vivendo. Nós precisamos nos convencer de que Deus está falando algo para me ajudar, e aquilo que Ele está falando é o melhor para mim. Então o que eu faço? Ao invés de tomar uma decisão baseada nos meus próprios pensamentos, na minha inteligência racional, eu vou buscar de Deus orientação para não errar. A palavra de Deus, ela é escudo e broquel, e ela de fato é a vara da correção, ela é o caminho, a verdade, a vida, ou seja, Jesus disse isso, e Ele era o verbo encarnado. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e de tudo que foi feito sem Ele, nada se fez, ou seja, nele está a vida, aleluia. Ele era a luz dos homens, glória a Deus. Ele é a palavra que foi revelada, apresentada por Deus como solução para a minha e a tua vida. A partir do momento que o Senhor Jesus cumpre o seu chamado na terra, Ele diz: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Ele dá uma ordem, e essa ordem foi cumprida. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8. Essa ordem foi cumprida. Em Atos 2 acontece exatamente aquilo que Ele disse. Ou seja, o que Deus fala para você vai acontecer se você obedecer. Se aqueles homens não obedecessem, eles não receberiam. Aleluia. É muito bom obedecer. Obedecer é melhor do que você sacrificar. E quando Deus tratou com Samuel acerca de Saul, eu estou misturando os assuntos que são os mesmos. Tudo leva ao mesmo lugar. A palavra de Deus que me guia. O Espírito de Deus confirma a palavra. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, que confirma a palavra. Ou seja, o Espírito e a palavra sempre concordarão. Significa o quê? Concorde você e eu. Concordemos nós com aquilo que Deus está falando. Queridos, é um grande erro discordar daquilo que Deus já disse.
faça o que ele falar, porque vai dar certo. E fé pode ser vista, repete comigo, fé pode ser vista. Certa vez, quando, só para terminar isso que eu acabei de dizer, eu abri uma lacuna, né? Quando Deus trata com Samuel acerca de Saul, Saul estava naquele momento desobediente, e ele quis seguir os seus próprios passos. O reinado, ele era confirmado de geração em geração. O rei teria a posteridade da sua família para assumir o trono. Ou seja, era de pai para filho. Quando Deus coloca Saul, ele coloca Saul porque ele confia em Saul. Saul se perde no meio do caminho. Saul perde o trono. Não é Deus quem tira Saul porque Deus de repente mudou de ideia. Você sabe que Deus não muda de ideia acerca de você? Somos nós quem mudamos de ideia no meio do caminho e não entendemos por que certas coisas acontecem. Firma os teus pés sobre a palavra que é a rocha. Os ventos da vida vão dar contra você e não vão lhe derrubar. Porque depois que machuca, meu amigo, a gente procura culpado. E não tem culpado nessa história. Se eu errar, a culpa é minha. Glória a Deus. Essa é uma manhã de reflexão. Amém? Eu não sei como que a gente termina essa mensagem, mas eu sei que ela já começou. E eu quero que Deus trate comigo, que trate com todos nós, porque nós precisamos ser crentes fortes. Acabou o tempo da brincadeira, irmão. Você é a igreja indo e voltando. Não viva uma vida dupla. Meio mundo, meio Deus, meio você, sei lá, dividido por 3. Esse negócio é entre você e Deus, Deus e você. E você, quando entregou sua vida para Ele, você entregou de uma vez por todas. Cada parte de você, cada molécula do teu sangue é dele. Cada parte de você pertence ao Senhor. Então agora não vamos viver mais uma vida de faz de conta. Eu vou na igreja hoje que eu estou com vontade, mas semana que vem eu não vou. Mas não é ir à igreja, é ser igreja, indo e voltando. É lá, é aqui, é acolá, sei lá para onde você vai. Mas que vá você concordando com o que Deus fala. Aleluia, louvado seja Deus. Saul pega e vai fazer aquilo que ele queria. E ele vai sacrificar na hora errada. E Deus fala através de Samuel na vida dele: ei, espera. Espera. Ele não esperou porque ele se achava grande demais. A soberba precede a queda, irmão. A soberba precede a ruína. Ele era de fato o rei, mas havia um sumo sacerdote que havia levantado, e havia alguém maior que ele ali. Irmãos, na nossa vida sempre tem alguém maior que nós, e o Senhor é bem maior do que nós. Se o Senhor é o Senhor da sua vida, você vai ser obediente à palavra, e não aos seus sentimentos. Saul, tomado de sentimento errado, foi e errou. Errou e perdeu o trono. Samuel ainda deu uma insistida nele. Mas Deus tratou com Samuel: até quando você vai tentar fazer alguma coisa com quem eu já rejeitei? Para chegar no ponto de ser rejeitado, leva tempo. Tem que dar uma mancada atrás da outra sem se arrepender. E Saul fez exatamente isso. E Deus fala para Samuel: eu já me provi de um rei. O que tem a ver, pastor? O senhor pede para abrir em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, começa a falar esse monte de coisa. É porque na verdade, irmãos, uma fé fingida leva você para lugar nenhum. E agora sim nós vamos ler esse texto. A fé fingida de Saul levou ele para lugar nenhum. A fé fingida de muita gente que estava com Moisés no meio do deserto levou-os para lugar nenhum. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ir para aquilo que Deus tem para a minha vida. A vida com Deus te gera destino real. E você não se machuca. Projeta para a gente, fazendo um favor. Glória a Deus. Pegou aí, minha filhinha? 2 Timóteo, perdão, capítulo 1, versículo. Põe no 5, fazendo um favor. Lembro-me, ou recordo-me, da sua fé não fingida. Repete comigo: fé não fingida.
Pastor, o que é uma fé fingida? Dá para fingir que tem fé? Irmãos, a gente não percebe fé fingida até que alguém cometa algum ato de fingimento claro. Mas você pode ter uma fé bem fingida na sua própria vida. E o que produz uma fé fingida? Coisa nenhuma. Nada. A fé é a certeza. Deixa aqui fazendo um favor, minha querida. Eu só quero citar algumas coisas que a gente precisa refletir nessa manhã, se você quiser crescer. Essa manhã é para quem quer crescer. Quem quiser ficar no mesmo lugar e achar que está bom, pode ficar. Mas se você quiser crescer em Deus, nós vamos ter que reavaliar algumas coisas dentro de nós mesmos. E uma coisa é, viver uma fé fingida é aquela que você parece crente, parece que crê, parece que está tudo certo. Quando a gente pergunta para você, você está bem? Estou ótimo, pastor. Mas por dentro está tudo ruim, em casa está ruim, nas finanças está ruim, nos relacionamentos está ruim, e a gente não vê mudança em nada, e logo chegamos à seguinte conclusão: uma fé fingida gera coisa nenhuma. Ou seja, evangelho carrega em si, na essência, o significado de boas notícias. Uma fé real produz em você notícias boas. Uma fé real faz você viver o evangelho de fato, sem fingimento, onde você ama a Deus acima de tudo. E como você ama a Deus acima de tudo, você faz a vontade dele e você se agrada de servi-lo. E a Bíblia vai dizer: agrada-te do Senhor e satisfareis. Eu tenho notado na minha caminhada durante todos esses anos, pessoas em vários lugares, irmãos, isso é comum. Pessoas que muitas vezes não vivem uma vida de prática da verdade, e elas se machucam, porque você participar das coisas de Deus sem confiar em Deus te coloca em perigo. Porque se tem uma coisa que o diabo é expert, é enxergar um incrédulo. Pelo jeito nessa manhã que a gente vai ouvir o barulho do ventilador. O diabo é expert em enxergar pessoas frágeis, em minar cada vez mais incredulidade no coração de pessoas que estão frágeis na fé, para poder destruí-las, separá-las, retirá-las da convivência que pode sará-las. Irmãos, um membro do seu corpo, seja ele, vou usar, não vou nem chegar tão longe, vamos dizer de um dedinho da sua mão. Ele só encontra cura se houver machucado, se ele continuar recebendo irrigação sanguínea. Se amputar, não tem mais jeito. Mas se o dedo estiver lá, mesmo que machucado, e houver tratamento adequado, ele irá sarar, porque ele está enxertado no mesmo lugar que ele foi gerado. Olha que revelação. Você não sabia disso? Claro que sabia. Mas como que nós recebemos irrigação espiritual? É conectado no corpo de Cristo. Não é fazendo o que eu quero, é fazendo o que Deus me orienta. Porque tem dia que não vai dar vontade de fazer, mas eu vou fazer mesmo sem vontade. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu estou conectado, enxertado na videira. Paulo, quando vai falar para Timóteo aqui, ele vai falar: eu trago a memória. Por quê? Agora vamos entender o contexto. Timóteo era um menino, ele era um garoto ainda, quando ele foi chamado para o ministério, entendeu o seu chamado, e ele foi discípulo de Paulo. Ele amava Paulo, Paulo o amava como um filho, e tinha profundo respeito e carinho, porém a necessidade de lançá-lo ao campo era muito grande, e era maior do que a necessidade de tê-lo por perto. Paulo gostaria de estar perto de Timóteo. Você vai ver isso nas cartas, nessa carta mesmo você vai ver. Mas quando ele escreve a ele, ele vem falar sobre coisas que são necessárias para que ele desse certo no ministério. E o ministério para Timóteo era a vida dele.
Quem tem um chamado sabe disso. Se torna a sua vida. Mas pastor, eu não sou um pastor e nem sou isso ou nem sou aquilo. Eu só quero viver a minha vida em paz. Amém. Só tem uma coisa: o justo viverá pela fé. Não existe outra maneira para você, não existe outra forma. Viver uma vida de fé fingida vai produzir coisa nenhuma e você vai se frustrar e de repente você está se distanciando da vontade de Deus. Porque os desejos chegam, os sentimentos fluem e muitas vezes a gente briga com os sentimentos e perde para eles. Assim como Timóteo também tinha sentimentos, pensamentos, desejos, ainda porque era um jovem, mas naquele momento ele precisava ser alinhado. E Paulo começa falando com ele de uma forma muito sutil, na segunda parte da sua conversa. Eu me lembro, preste atenção, eu me lembro da sua fé não fingida. Você só pode lembrar daquilo que você participou ou viu. Significa que o quê? Andando com você, eu me lembro quem é você. Você vivia uma fé real. Sua fé não era fingida. E eu posso me recordar disso. E é interessante que primeiro habitou na sua avó Lloyd. Quem aqui tem filho? Quem aqui já tem neto? Eles vão ver. Receba. Eles vão ver. E lá na frente eles vão dar testemunho do que viveram e viram. Eu não quero ser ridicularizado pelas minhas filhas. Aleluia. Que primeiro habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Glória a Deus. Próximo texto, fazendo favor. Pai, obrigado por falar conosco. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Esse negócio é o seguinte: por mais que você tenha recebido de uma boa influência e recebido uma boa palavra em algum momento da sua vida, se você não mantiver viva a chama, ela vai se apagar e você vai se apartar daquilo que é verdade. Não demora muito para alguém que se distancia do corpo começar a desacreditar das coisas que recebeu e começar a viver novas verdades. E se afastar e começar agora a participar de coisas que Deus abomina. Paulo estava querendo tratar com o coração desse jovem pastor o seguinte: eu preciso que você se mantenha cheio do Espírito. Eu preciso que você se mantenha firme nas mesmas coisas que você recebeu lá atrás, porque nada mudou. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante e penetrante que espada de dois gumes. Ela está pronta para discernir alma e espírito. Irmãos, nessa manhã, eu não sei quais os desafios que você tem na vida, mas isso não é maior do que a glória de Deus que já está em você. A chama tem que estar viva para que você se mantenha forte, porque situações difíceis vão surgir para todo mundo. Timóteo provou de dificuldades. Há uma carta de Paulo enviada a Tito, que também é uma resposta, porque a primeira carta se perdeu. Tito sofreu no lugar onde ele foi enviado. Ele foi enviado para uma ilha chamada Creta, que hoje é bonito ir lá, mas na época não era. Era terra de bárbaros, de gente maldosa. E ele se desespera e envia uma carta para Paulo. Só que Paulo pega e envia outra. A carta de Tito é uma correção. Foi para isso que eu te coloquei aí. Escuta, quando você crê, não importa o que acontece ao teu redor, a chama está viva, a glória de Deus se manifesta. Você dá uma chance para Deus mexer com você e com quem está perto de você.
E quando você vai fazer o que deve ser feito, graça e favor vai com você. Mas se a chama se apagar, irmãos, nada poderá acontecer. E não significa que Deus desistiu de você. Fomos nós que deixamos a chama apagar. Deus está interessado que seus filhos cresçam. Mas nós precisamos cooperar com Deus. A minha parte é me encher. Aleluia. Coisa maravilhosa, olha que coisa incrível. Continua fazendo um favor, próximo texto. Pois Deus não nos deu. Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação ou domínio próprio. Ele te encheu disso. Por que eu vou me esvaziar disso? Se é isso que me ajuda no dia da tormenta. O que gera sentimento é dificuldade na vida. O que gera pensamento ruim é situações que ocorrem. Mas, irmãos, quando você renova a tua mente com a palavra de Deus e se mantém firme na verdade, entenda, a verdade vence. A doença vem, ela não aguenta, porque a verdade vence. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Você traz à memória aquilo que te dá esperança, porque você está cheio. Alguém cheio da palavra, alguém cheio do Espírito, não desiste. Agora precisamos nos identificar em que ponto que você está, espiritualmente falando, e sejamos francos com nós mesmos. Cara, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Então levanta a mão, na hora certa, para a pessoa certa. Pai, eu quero me encher, eu preciso de você, eu estou errando. Eu estou indo mais para lá do que para cá. Pastor, o senhor sabe de alguma coisa? Não, quero nem saber. Eu só quero ser boca de Deus nessa manhã, para falar coisas que pessoas precisam pegar e praticar e vencer. Depois você só vem aqui e conta o testemunho, igual a garota do domingo passado. Ou já esqueceu o que aconteceu aqui domingo passado? Como é que ela está, Alessandra? O cisto se foi. Deus tirou. Isso não mudou. Deus é poderoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema somos nós que mudamos. E muitas vezes não para melhor. Você deve mudar todo dia. Você é transformado de dia em dia. Dia após dia, contato com a palavra de Deus e busca do Espírito Santo na tua vida. Eu estou falando do mover do Espírito. Você tem ele dentro de você, mas pode ser que você não faça nada. Isso é uma perda de tempo, e é perder vida, é deixar a vida passar, sabendo que o maior que habita dentro de você poderia lhe ajudar. E você ir na tua própria força, vai lhe cansando, até o ponto que você, quer saber? Se esse negócio fosse verdade, Deus já teria feito alguma coisa na minha vida. Pronto, peguei. Bom, Deus não fez muitas coisas, não porque Ele não queria. Escuta, deixa eu te contar, só lembrar uma coisa. Em Nazaré não houve muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Quem que é o filho de Deus aí? É o Zé? O filho do Zé? José, carpinteiro. Ou esqueceu? Filho do Zé e da Maria? Não, dá licença, conversa fiada. Tem gente ainda julgando a aparência nos dias atuais, dentro da igreja. Eu preferi guardar meu coração e seguir a Cristo. Aí não provaram de sinais, prodígios e maravilhas. Tá bom. As outras regiões foram impactadas. Final das contas, vai dar certo para quem crê. A parte da Bíblia que resolve para você é aquela que você conhece e pratica. Não adianta saber da Bíblia não, irmão. Tem que praticá-la. O dia a dia, ele é severo. As contas chegam, os boletos gritam. Silenciosamente. Ele aparece no DDA. Boleto. 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 E aí faz o que, irmão? Tem que pagar. A fé traz à existência as coisas que não existem.
Uma vida de fé não fingida faz você pagar não só suas contas, mas sobrar. Eu não estou falando só desse tipo de boleto também não, irmão. Tem coisa que a gente precisa resolver dentro de nós. Graça e favor vai com força diante de você. Quando você se apega com a verdade e se enche dela. Não permita. Olha, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia. Meu Deus, mas que palavra forte. Paulo era incisivo na sua verdade. Incisivo naquilo que ele falava, para que as pessoas entendessem claramente. Hoje em dia a gente tenta ser incisivo. Ah, isso me magoou. Não precisa falar desse jeito. Pronto, isso é uma pessoa vazia. Ela está cheia de sentimentos apenas. Ela não está cheia de Deus. Irmãos, pode falar o que for, desde que seja verdade, isso mude minha vida. Eu mergulho. Eu já decidi jogar meu ego no lixo. Enquanto não deixarmos o ego no lixo, nós seremos afetados. A nossa, ai, doeu. Doeu o quê? Te ajudar a sair dessa? Camarada, quando já está numa situação difícil, precisa fazer uma cirurgia, ninguém está perguntando para ele se está doendo. Você já viu? Já viu como é que é uma UTI? Quem já viu? Quem nunca viu? Tem gente que nem viu e viu, não sei. O desespero que é. Ninguém perguntou, querido, está doendo? Está doendo? Está coisa nenhuma, pega ele, vira logo, rasga! Põe logo esse negócio, esse remédio, porque precisa entrar logo para que ele não morra. Não tem maquiagem, não tem foto no Instagram de alguém na UTI. E a palavra de Deus nessa manhã, ela vem fazer uma cirurgia no coração de alguns. Ela vem de forma incisiva. E você que precisa mudar, corra. Você não precisa falar que é você, mas Deus está pegando você aí sentado e falar, mude logo, está na hora de você andar na fé que eu lhe ensinei e estou gritando no seu ouvido há tempos. Refletir que a semana só vai apresentar para você aquilo que você crê. Está crendo em sinais, prodígios e maravilhas, então é isso que vai acontecer. Não está crendo em nada, então se prepara, que a coisa vai acontecer do jeito que você não gostaria. Porque o diabo, irmãos, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E o que nós precisamos fazer? Nos manter firmes na verdade, para que a gente não venha a ser distraído com aquilo que está acontecendo lá fora e chamar a nossa atenção para que a gente vá lá ver. Deus está te chamando para participar de coisas que são dele. Na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Há uma mesa farta diante dos nossos inimigos. Eu sempre declaro como vai ser a sua semana, você sabe e me conhece. Eu tenho declarado como vai ser a minha, tem acontecido exatamente. Eu não estou falando que não tem dias que são difíceis, mas eu venço. Eu não fico falando para você, nem postando, ainda porque eu não tenho muito tempo. O tempo que eu tenho eu aproveito para fazer dar certo. Vou repetir, o tempo que eu tenho eu uso para fazer dar certo. Invista teu tempo em Deus para você se encher, manter-se cheio. Para que Paulo teria que dizer essas coisas na carta, se Paulo e Timóteo andaram juntos durante tanto tempo? Sendo que eles andavam e Timóteo via a vida de Paulo e sabia como ele era, sabia no que ele cria. É necessário falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para nós. Sempre que você ouve a mesma coisa, entenda, é Deus buscando ratificar no teu coração, ou seja, fundamentar. Glória a Deus. É a famosa água mole e pedra dura. O rio não pergunta para a pedra quanto tempo vai levar para ele fazer uma bela escultura. A pedra está lá e o rio está passando, meu amigo. Os anos vão passando e a pedra vai percebendo que ela já não é mais o que era. E deixe os rios de vida fluírem. Deus está esculpindo a sua vida. Deixa Deus mexer com você e formar exatamente aquilo que Ele deseja. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Rios de águas vivas. O Espírito de Deus quer trabalhar na gente, mas a gente tem que deixar.
E como que a gente deixa? Não fazendo aquilo que queremos, mas sim aquilo que é necessário. Essa é uma palavra realmente para a gente poder olhar e falar: o que está ruim? O que eu posso melhorar? Porque quando a gente se coloca na posição de vítima, parece que todo mundo tem culpa, menos a gente. Até Deus tem uma culpa. O que o Senhor não fez? Eu orei, tu não me deste. Irmãos, é a síndrome de Adão. Tem gente vivendo a síndrome de Adão. A culpa não foi dele, foi da mulher que Deus deu para ele. O caba estava sozinho na solidão lá naquele jardim, sem saber o que fazer da vida. Deus vai e abençoa a vida dele e ele bota a culpa nela. E ela, desesperada, bota a culpa no diabo. Tem uns crentes igualzinho. Um bota a culpa em Deus, outro no diabo. Mas ninguém... Eu não. Fala Deus. Fica tranquilo, daqui a pouco acaba. E eu gosto da igreja, irmãos, que a igreja é o seguinte: não é cinema. Tu não sabe o filme que você vai assistir, né? Você não sabe a palavra que vai receber. Na internet a gente procura aquilo que gosta. Ai, eu gosto desse menino. Ai, que lindo. Ó, que lindo, olha que palavra. Agora quando tu pega aquela que você precisa, que vai na ferida que provoca, é essa que lhe ajuda a curar. Eu vi um dia, eu estava faz muitos anos que eu precisei ir no hospital, eu vi um cabra gritando, mas gritando. O cara era grande, era forte, mas meu amigo, os médicos pegando ele lá, vira. E não tem essa, ai, tá doendo, virando. O camarada quebrou a perna, sei lá o que era, estavam tentando dar um jeito, mas gritava. E eu fiquei só vendo. Depois parou. Parou de doer. Escuta, na hora que a gente está tendo que arrumar a vida, vai dar vontade de dar um grito. Está doendo. Esse remédio é amargo. Só que sara. Deus não quer mais viver pessoas sofrendo na mesma área. A instabilidade espiritual leva você a sofrer na mesma área durante muitos e muitos anos. Deus quer lhe poupar de sofrimento nessa manhã. Aquele que se arrepende dos seus pecados e os deixa, esse alcançará misericórdia. Eu amo meu Deus porque Ele fala de forma clara e objetiva para que eu possa provar na minha vida. Porque no final das contas, Ele quer me ver suprido, provido nos meus sentimentos, livre de enfermidades, com boas conexões, congregando com alegria, vivendo uma vida de paz dentro de casa, vivendo um casamento que realmente é real, não é de fachada, uma relação de amor e amizade com as minhas filhas, para que quando você me olha aqui em cima, você vê, olha, o que ele vive aí é verdade, ele não é fingido. Não adianta nada, isso aqui não serve para nada, se não for para comunicar a vontade de Deus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. E na sua vida, Deus quer ver você suprido em todas as áreas para que você manifeste uma vida feliz. Sua fé seja real. Quando você comunica a outra pessoa se interessa não pelas suas palavras, mas pela vida que você vive, baseada no que você fala. Glória a Deus. Isso é o que? Conserto nessa manhã. Eu estou deixando o oleiro alinhar esse vaso. Esse vaso está meio capenga, então vamos lá. Opa, olha o oleiro chegando aqui. Ops, arrumando. Bota mais barro aqui. Mas depois vai para o forno para secar. Receba. Aí o vaso fica lindo. Aí depois pinta, bota flor. Olha que lindo. Vaso lindo. Mas para fazer foi para o forno. E passou pela mão de alguém. Passa pelas mãos de Deus, irmão. Deixa as áreas que estão tortas passarem nas mãos de Deus, que Ele sabe consertar esse negócio. Obediência te leva para lugares seguros. Não cansamos de dizer em nosso ministério, lugar de obediência é lugar de provisão. Amém? Lugar de obediência é lugar de provisão. Obedeça a Deus. Não obedeça a seus instintos. Tu é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro.
Já fizeram mal para mim de tudo que é jeito. Eu não quero mal de ninguém. Eu quero seguir em frente naquilo que Deus me chamou. Pessoas frágeis fazem mal para os outros. Tu não é frágil. Então você não precisa revidar nada. Deus está falando nessa manhã. Graças a Deus. Oh, Pai, obrigado. Próximo texto. Já vou terminar. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo. Quem é filho de Deus aqui? Quem aqui é a igreja de Cristo? Então eu também sou. Então nós vamos suportar junto. Você sabe o que é suportar? Não é ficar aguentando pressão, não. É dar suporte. Eu estou dando suporte a você e você está me dando suporte. Juntos somos mais fortes. Vamos suportar junto. Parece que o camarada está na parede levando pancada do diabo. Ai, suporta comigo as minhas aflições. Não, é desse suporte que a gente passe junto. Porque já que Ele não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação, então a gente pode ir junto, chegar no mesmo lugar. Não sei se você está entendendo nessa manhã, nem se você está querendo ir nessa jornada. Eu espero que você queira, porque eu estou querendo. Se quiserdes e me obedecerdes, vivereis o melhor dessa vida. Eu estou querendo viver aquilo que Deus tem. Então eu vou suportar você, vou lhe dar suporte, mas você me dá também. Aleluia, fala Deus. Comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Os sofrimentos do Evangelho é o seguinte, irmão, você foi tirado do mundo. E a partir desse momento, o que há no mundo lhe odeia. É por isso que você não encaixa mais lá. Eu conheço crente que tentou voltar para o mundo, foi rejeitado. É como a baleia que cuspiu Jonas. Credo. Puf. O sangue de Jesus tem poder. Essa é uma manhã gloriosa, viu? O mundo lhe odeia. Então você tem um lugar seguro na presença do Altíssimo. Vai voltar para lá, vai se arrebentar inteiro e vai se arrepender. Então é melhor não perder tempo. Fica firme na presença do Senhor. Essa é a rocha. Vem os ventos da vida e não lhe derrubam, porque você está firme na palavra. Aleluia. Eu quero trazer à memória uma coisa que acontece no capítulo 11 de Hebreus. E quando a gente vai ler, muitas vezes a gente passa os olhos. Mas eu peço que você, nessa manhã, junto comigo, venhamos refletir. Em Hebreus capítulo 11, é chamado pelos estudiosos de galeria da fé, ou dos heróis da fé. Alguns chamam de generais de Deus, chame do que quiser, mas eles foram grandes mesmo. E por que foram grandes? Porque viveram pela fé. Só que a fé produziu testemunho. E essa carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, ela relata de fato a vontade de Deus para uma vida real, de fé e de consagração ao Senhor. E esses homens lá, você vai ver Moisés. Quando vai falar de Moisés, presta bem atenção nisso. Todo mundo sabe da história dele. Quando começa, como ele foi parar dentro da casa da filha de Faraó, é ou não é? E naquele momento ele começa a viver uma vida de realeza. E ele se torna um príncipe. E ele é tratado como um príncipe. Então ele viu tudo o que havia no Egito, inclusive o seu pecado. Mas ele percebeu desde cedo que ele não se encaixava ali. Presta atenção. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, você vai ler na sua casa, eu não vou nem abrir agora, que Moisés, sendo filho da filha de Faraó, rejeitou o pecado do Egito para viver com o povo de Deus o opróbrio de Cristo. O negócio é o seguinte, vou rejeitar
a universidade que o Egito tem, que era a melhor do mundo da época. Eu vou rejeitar toda a grana, eu vou rejeitar toda a herança, eu vou rejeitar tudo aquilo que parece interessante e todo mundo quer ter, para ficar com aquilo que é maior. Quem está disposto nos dias atuais a largar tudo por amor a Deus? É só quem é crente de verdade. Quem não é, volta para lá. Ainda está com o cheiro do mundo impregnado na pele. Mas quem ama o Senhor, irmãos, o bom perfume de Cristo está fluindo no meio de nós. O camarada rejeitou o pecado do Egito para ficar com a vontade de Deus. E o que aconteceu com ele? Irmãos, depois de Jesus é o maior da Bíblia. Moisés foi o maior líder da história do Velho Testamento. Se quiser provar de dias inigualáveis, você vai ter que fazer alguma coisa diferente hoje. E ficar como está, irmãos, o tempo vai passando, a onda vai levando. Não temos outra saída, porque nós só temos uma entrada. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é a minha entrada, Ele é a minha saída. Eu não tenho outro caminho para viver. Que isso fique muito claro para você, quando vier alguma dúvida sobre aquilo que parece ser interessante, ou aquilo que realmente é fundamental. Às vezes vamos pelo caminho interessante, logo está provando do pecado do mundo. Deus quer ver você no caminho da fé. Ali você prova de fé inabalável e de uma estrutura que lhe dá condição de viver o seu futuro e os próximos 10 anos guardados na presença dEle, onde no meio do caminho você não é surpreendido. Louvado seja Deus. Deus não quer ver você surpreendido. Ai, fiquei surpreso com o que aconteceu, olha o que o diabo fez. Misericórdia, irmão. Você já recebeu a palavra, já recebeu o Espírito? Mantenha a chama viva. Palavra que sai da boca não volta vazia. O que você fala durante o dia, todo dia? Isso reflete quem você se tornou. Eu te amo, irmão. Senão não falaria tantas verdades. Você é o reflexo do que você crê. Pastor, então eu criei errado toda a minha vida. Já aconteceu comigo numa fase da vida. Tudo que eu cria estava errado, porque me ensinaram errado. E aquilo me levava para condições erradas. Quando eu parei para ouvir a palavra de Deus, e quando parei para dar atenção e praticar, Deus começou a mexer na minha vida e eu via. Mas por que eu esperei perder tudo para chegar lá e fazer alguma coisa certa? Porque não dei atenção na hora certa. E fui levando minha vida do meu jeito. Mesmo indo para a igreja no domingo. Eu pegava o culto das 3, o das 5 e o das 7, na igreja que eu ia. Adorava ficar na igreja. Mas quando saía de lá na segunda-feira, eu não era igreja. Eu era eu mesmo fazendo minhas coisas. E aí começou a dar errado. E eu não entendia. Mas eu vou na igreja, Deus. Eu orava e falava, cheio de autoridade. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, olhava para aquele pequeno servo, dizendo: tu ainda tem muito para aprender. O tempo de consagração a Deus e o tempo de meditação na verdade e prática no dia a dia foi me tirando dali e me levando para lugares mais fáceis. Eu nunca me esqueço, no começo dos anos 2000, que eu só tinha problema renal. Toda hora eu tinha um problema renal. Meu irmão me levou para o hospital algumas vezes. Me levaram para o hospital inúmeras vezes. Outras pessoas levaram para o hospital. E eu nunca me esqueço do dia que o Senhor me libertou num culto que eu decidi acreditar. Porque pelo visto aquilo ia caminhar para uma cirurgia. Eu cheguei a fazer o tratamento. E eu abandonei o tratamento porque eu decidi crer. Isso sou eu. Você não faça aquilo que Deus não lhe falar para fazer. Pega isso que eu estou falando agora, porque isso é muito importante.
Eu decidi ser curado pela fé. É uma decisão minha. E eu me lembro, depois de uma grande crise, eu fui num culto de oração, porque eu adoro culto de oração. O culto de oração é poderoso, irmão. Quem não ora, sofre. E aí, no meio do culto, o pastor nem sabia. Mas eu estava lá no fundo e começou a doer de novo. É aquela arranhada que você sente que vai piorar. E ali eu poderia chamar alguém para me levar para o hospital de novo. Mas eu decidi ficar. Eu falei, pai, hoje ou você faz alguma coisa ou eu caio duro aqui. Mas daqui eu não saio. Fé inabalável. Hoje tu vai mostrar a tua glória na minha vida porque eu creio. O pastor estava lá na frente pregando assim como eu estou. Do nada ele olhou assim, Juliano, Deus está te tocando agora e Ele está lhe livrando dessa dor. Realmente eu caí, mas não foi duro não. Caí debaixo da unção do Espírito. Pumba, sozinho, sem ninguém pôr a mão em mim. Quando eu chego em casa, o que eu ponho para fora? Aquilo. Não me pergunta como saiu. Mas saiu. Eu nunca mais tive problema renal. Isso aconteceu no ano de 2010. Já estamos em 2025 e o Senhor me curou naquela noite. Então eu digo para você, irmão, fé inabalável vai levar você para lugares seguros. Mas se encha. Não permita ser roubado e esvaziado pelas questões da vida, que tentam muitas vezes roubar você através de você mesmo. Somos nós quem esvaziamos. Aleluia. Mas eu não vou permitir isso, nem você. Esse é tempo de se encher. A gente está fazendo aqui, para partir, o pastor Kel vai dar aviso hoje. Mas nós vamos começar um discipulado, para quem não fez o rema, você precisa fazer isso. Isso vai mudar a tua vida se você deixar. Porque Deus falou comigo claramente, vocês não têm a escola ainda. Pessoas não conhecem o que vocês conhecem. Elas precisam conhecer na mesma medida. E falou com isso, eu estava deitado na cama. Eu falei, pai, então o que eu faço? Eu estou mandando as pessoas que querem ir para a escola, mas tem os que não podem. O que eu faço com eles? Promova algo para os que querem. E o que você vai ter aqui a partir do dia 8 de maio, para aqueles que fizerem inscrição e crerem, você vai mudar a sua vida nesses 12 dias. Porque você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Assim como em 2002, Egon estava comigo lá em Atibaia, né, Egon? Deus começou a tratar com toda a liderança da igreja, e eu falando, eu nem sabia. Depois veio o pastor, filho, um dos pastores auxiliares, falou, cara, o que você falou aqui, você não faz ideia, você falou com todos os pastores, estão passando a mesma coisa. Escuta aqui, pressão vem para todo mundo, não importa a patente. Pressão vem para todo mundo, não se permita esvaziar por causa de momentos difíceis, porque a glória do Senhor que já brilha sobre ti, ela fluirá em meio à pressão e à circunstância, elas te deixarão, é como um sopro no meio de uma nuvem, de uma névoa, o vento leva embora, a glória do Senhor vai fluir sobre você, por ficar firme na verdade. Graça e favor vai te pegar nesses dias, seja lá qual for o tamanho do problema, há um nome que está acima, o nome que está acima de todo nome se responsabiliza. É hora de começar a botar um pouco mais de força na sua comunhão com o Espírito Santo. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer sem vontade. A vontade vai chegando no meio do caminho. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma manhã para a gente se lavar do que realmente dessa água maravilhosa, deixar ela cair de cima para baixo. Olha, eu quero isso. Não vale a pena outra vida não, irmãos. Não tem outra que venha valer a pena para você. É que algumas pessoas lá fora, é que às vezes elas entram aqui também, elas são cabeça dura. Fala Deus. Ah, não sei. Isso que ele está falando aí, eu não sei. Aí o tempo vai passando, é uma pancada atrás da outra.
E o diabo não tem dó, meu amigo. É no queixo, é no rosto, é uma humilhação atrás da outra. Deus quer acabar com isso hoje, mas a gente tem que deixar. Fé não fingida, irmão. Fé real. Eu estou com Deus e não abro. O que eu tenho que largar hoje para poder provar da glória de Deus amanhã? Ah, mas isso é bom demais, é tão gostoso. Mas está te levando para onde? Pai, obrigado por falar comigo e com o teu povo. Paulo deixou bem claro: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu vou deixar para trás tudo aquilo que não serve mais para nada. E eu quero ir adiante porque eu quero avançar na vida com Deus. Eu não quero que falte nada na minha vida. Então eu tenho que estar conectado na fonte que me supre. Porque se eu não estiver conectado na fonte que me supre, eu vou na minha própria força. E aí o sofrimento vem. Glória a Deus. Vou te contar um testemunho. Pode? Não é muito legal, mas eu vou te contar. Eu conheci um rapaz muito afogueado em Deus. Buscava o Senhor poderosamente, enquanto ele era bem pobrezinho. O bichinho era bem pobrezinho. Ia para a igreja a pé, só tinha um par de sapato. Mas ia em todos os cultos, não faltava um. O bicho crente. Eu olhava para esse cara, é crente. Eita cara crente. E era mesmo. Mas aí Deus começa, na sua bondade infinita, começa a abrir o caminho para a pessoa passar. E de repente ela começa a prosperar. Aí ele começou a viver uma vida assim de muito crescimento, muito avanço. E aí no meio do caminho, ele já não ia mais em todos os cultos, afinal de contas, essa nova vida dele começou a tomar mais do tempo dele. E já que ele estava ganhando bem, então ele queria ganhar mais. E nada errado nisso. Essa história não é uma ficção. Eu não posso falar o nome dele, que não seria justo. Porque eu estava do lado e eu vi. E aí o tempo vai passando, ele se envolve com uma garota. E essa garota não era do meio do círculo cristão. E ela gostava de um negócio chamado balada. E esse negócio de gostar de um negócio chamado balada vai levar a pessoa cada vez mais para lá. E ele começou a ir com ela, aí levava ela na igreja um dia e um dia na balada. Ia na igreja dela um dia e um dia na igreja dele. Vai tomar uma água, né, pastor? Tem que tomar. E aí nessa de vai para lá, vai para cá, ele começou a ir mais na igreja dela do que na nossa. E aí já ele não era tão crente. E meu amigo, nesse envolvimento de vai para lá, um pouco para cá e mais para lá do que para cá, um dia ele sai completamente torto e atropela uma criança e a mata. E ele foi preso. E ele ficou preso um bom tempo. E ele saiu da cadeia magro, com poucos dentes na boca. E depois de muitos anos, eu estou falando mais ou menos uns 8, ele aparece lá na igreja, a mesma igreja que eu sempre estive. Quando eu olhei na porta, eu olhei para ele, já era a mesma pessoa, mas a foto estava bem diferente, sabe? Todo arrebentado, magro que dava dó, triste. Todo mundo o abraçou, o trouxe para perto. E ele falou assim: cara, eu falei, não fala nada, só dobra o teu joelho e volta para o mesmo lugar que Deus já lhe mostrou que existe. Alguns preferem sofrer ao dar no braço a torcer. Esse é um testemunho. Pelo menos terminou com um final do qual eu o vi na igreja. Mas ele não precisava ter passado por tudo isso. Ele poderia ter sido um grande exemplo de fé para aqueles que saem do nada e chegam em altos lugares.
Se ele tivesse ficado firme, hoje ele seria um ministro de Cristo, ele pregava. Ele era um homem de oração, mas o que o levou? Desejo, sentimento. Eu vou terminar por aqui. Mas a gente precisa avaliar. Realmente eu estou com Deus por dentro? Eu tenho um livro maravilhoso para você. Quem é você quando ninguém está olhando? Depois entra na internet, Sidney, vê se tem bastante dessa edição. Tem? Você pediu? Foi guiada. Eu nem pedi. Você pediu? Quantos você pediu? É? Aumenta a quantidade. Esse livro mudou minha vida. Quem é você quando ninguém está olhando? Receba. Falei que ia terminar com o barulho do ventilador. Porque esse negócio é o seguinte, irmão. Se a gente quiser só um entretenimento, tem igrejas bem melhores que a nossa. Vai lá. Ninguém vai cobrar nada de você. Nem santidade. Vai lá. Luz, câmera. Apaga as luzes. Todo mundo acende o celular. Só não tem santidade no dia a dia. Não tem nada. Tem o que parece ser. Mas, irmãos, eu decidi fazer parte de um ministério que acredita exatamente no que nós estamos pregando aqui. E essa palavra tem conduzido esse ministério para lugares distantes. Tem chegado em todos os lugares no mundo. E eu decidi o seguinte: eu quero isso para a minha vida. Eu não quero uma vida de faz de conta. Eu não quero parecer crente. Eu quero ser cristão de verdade por dentro. Eu quero amar a Deus. E se Ele me der uma ordem, vai e faça, eu quero ir e fazer. Isso não dá muito like. Isso não dá muito seguidor, não. Só tem um porém: leva a gente para o lugar certo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu não vou fazer apelo de arrependimento coisa nenhuma. Porque aquele que tem que se arrepender de alguma coisa, faça isso agora. Eu não vou forçar nada. Eu não vou tentar tocar tuas emoções. Eu não quero. Eu só quero uma coisa: que você ande com Deus nesses dias. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu me lanço nos seus braços. Vou pedir só o teclado agora, fazendo favor. Reginaldo, vem 3 notas, vai. Feche seus olhos, comece a falar com teu Pai. O que precisamos melhorar na vida? Graça e favor lhe abraçará hoje. Senhor, como é que eu faço para andar assim, do jeito que o pastor falou? Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Em primeiro lugar, o lugar de arrependimento lhe conduz para um lugar de paz. Consequentemente, um lugar de obediência promove provisão. Uma fé não fingida vai gerar dias felizes. Eu não quero voltar para o lugar de onde Deus me tirou com tanta dificuldade. Você não precisa voltar para um lugar onde Deus teve tanta dificuldade para lhe tirar de lá. Ele te ama com amor eterno, com benignidade. Ele te atraiu. E o cuidado dele é sobre nós. Senhor, eu quero te amar de verdade todos os dias. Quero glorificar o teu santo e poderoso nome. Que essa igreja, Pai, venha sendo uma igreja adoradora, uma igreja que te ama, uma igreja que não te troca por qualquer coisa. Eu não quero que essa igreja venha aparecer. Ela tem que ser, Pai. Que o Espírito Santo de Deus lhe guie nesses dias. Que a palavra do Senhor venha tocar o teu coração, renovar a tua mente. E que você venha sendo guiado nesses dias a não errar, a não cair, a não vacilar. Não permita com que seus sentimentos ou seus pensamentos lhe roubem aquilo que é tão especial. Senhor Deus e Pai, nós deixamos de lado tudo aquilo que não serve. Aleluia.
gentileza, fique de pé. Comece a amar a Deus agora, com as suas palavras, solte seu coração diante dele. Ame-o. Senhor, eu preciso tanto de você. Isso, irmão, solte sua voz. É você e ele na vertical. Ame-o. É um amor sem fingimento, porque é uma fé real, é uma fé sem fingimento. Deus, eu te amo, eu te quero. Tem muito em mim que precisa mudar, mas o Senhor me ajuda nessa manhã.
Algum problema aconteceu, alguma dor, algum diagnóstico, vem cá por gentileza. Uma pessoa, tem mais alguém? Vem cá, minha querida irmã, por gentileza, fica aqui. Fica do lado dela, peço aos diáconos que me ajudem por gentileza. Tem mais alguém nesse lugar com alguma dor, alguma enfermidade? Ei, tá doendo, tá irritando, isso aqui não tá legal. Isso, mais uma. Deus não mente, Deus não falha. Senhor Deus e Pai, nesse momento, nós como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, nos levantamos nessa manhã com fé, uma fé inabalável que nos livra de enfermidades, nos livra de problemas que insistem muitas vezes em permanecer. Nós repreendemos toda a ação do inferno. O diabo está debaixo dos seus pés, minhas irmãs. Isso, vá recebendo pela fé antes da imposição de mãos. Toda enfermidade é levada embora pelo poder do nome de Jesus. Pelas pisaduras de Cristo vocês foram saradas. Enfermidade já não faz parte da sua nova natureza. Ei! O Espírito de Deus está se movendo nesse lugar. Aleluia! Vem cá, irmã Eliana, irmã Leonice. Ei, ei, ei. Oh, oh. Eu peço para a igreja agora, estendam suas mãos e comecem a orar por elas. Em nome de Jesus, imponham as mãos às irmãs que já estão aqui. Imponham as mãos agora. E eu ordeno no nome de Jesus que a enfermidade não tem legalidade sobre vocês a partir de agora. Recebam pelo poder do nome de Jesus cura, livramento, em nome de Jesus. Há uma unção para curar, e ela flui no nosso meio. Essa é uma igreja que crê em cura divina, e cura divina se manifesta em nosso meio. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, apta para discernir alma e espírito. Vem nesse momento livrar essas pessoas. O Senhor me dá uma palavra agora, isso vem do fundo do meu coração. Tem a ver com finanças. Tem gente tentando na sua própria força. Enquanto for no seu braço vai ser bem difícil. Mas se hoje você crer na palavra de Deus, eu vou abrir o teu caminho, assim diz o Senhor. Eu vou movimentar as águas ao teu favor. As coisas vão chegar na tua mão de forma mais fácil. E eu libero conexões conexões que vão pegar na tua mão e te levar para onde você jamais iria, para fazer o que jamais faria, para ter o que jamais teria. O Senhor abre portas nessa manhã. A vida financeira de pessoas jamais será igual a partir de agora. Mas o Senhor diz: ei, se coloca diante de mim, faz o que eu falo, e você irá prosperar como jamais prosperou. É provisão chegando de tudo que é lado, é conexão chegando de tudo que é lado.
Ei, se prepare, irmãos. Você vai emprestar e não tomará emprestado. Você vai ser daquele que financia sem precisar ser financiado. Levante as suas mãos agora todos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por se mover nessa igreja poderosamente. E esse povo prosperando, 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 prosperando poderosamente. Ei, chega! Dias felizes, dias sobrenaturais. Você vai entender o que é Deus se envolvendo com as tuas finanças. Eu tenho no meu espírito que algo aconteceu aqui que mudou a vida da gente. Eu tenho no meu espírito que esse é um ponto de partida de coisas que Deus vai fazer ali na frente. Eu tenho no meu espírito que algo começou a acontecer. A chave virou para a vida de alguns, porque ela vira na consciência. Virou na consciência, irmão. Nada e ninguém poderá lhe deter. Nada vai poder impedir você de viver a vida que Deus tem. Dias leves, dias de paz, paz financeira, a saúde em paz, leveza no espírito. Mas siga, irmão, o caminho, a verdade e a vida. Mãe, por gentileza, bota a mão ali na Janaína, no estômago dela. Eliana, por favor, impõe as mãos na cabeça da Cláudia. Ali, ó, Cláudia. Dessa Cláudia primeiro. Agora sim, cadê a Vanessa? Impõe as mãos na cabeça daquela Cláudia. São situações específicas que Deus está mexendo, tá? Eu não vou falar para você publicamente, mas Deus está se movendo na vida dessas 3 mulheres por algo específico. Algo que está machucando elas por dentro. E isso tem gerado até gastrite. Isso tem machucado tanto que às vezes elas sentem dores no corpo. E Deus está curando hoje, livrando hoje, para que acabe com isso de uma vez por todas. Obrigado, Espírito Santo. Queridos, você pode adorar a Deus nesse momento, enquanto essas pessoas são alcançadas. Senhor Deus e Pai, obrigado. Nós te amamos, nós te queremos, nós te desejamos. Oh, aleluia. Nós te amamos, nós te queremos.
Deus de milagres, aquele que há de vir, seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. O quê? Deus de milagres, Deus de milagres, Aquele que é. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela graça e pelo favor que nos acompanham hoje, Senhor. Todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Aleluia. Queridos, eu tenho que fazer algo antes de ministrar dízimos e ofertas. Eu preciso transmitir algo do Senhor para a Gabriele. Você é muito preciosa para o Senhor. E o Senhor está cuidando de você. O Senhor está dizendo que está colocando uma paz em você, que excede todo entendimento. E Ele está dizendo, tudo vai ficar bem. Nessa noite os olhos do Senhor estão voltados para você. Nessa manhã os olhos do Senhor estão voltados para você e dizendo, você é preciosa para mim e eu estou cuidando de você. As suas emoções estão voltando para onde nunca deveria ter saído. Você vai começar a sentir uma graça, uma paz que excede todo o entendimento. Você não vai entender, mas Ele está cuidando de você. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Graça e paz, bom dia. Você foi impactado com essa palavra hoje? Esse é o verdadeiro evangelho que nos conduz, nos ensina e nos impulsiona a ser pessoas melhores. Eu não sei você, mas esse tipo de palavra me impulsiona. É como se colocasse um foguete nas minhas costas e falava, vá e seja melhor. Amém? Sabe, queridos, este é um momento que nós falamos de dízimos e ofertas, mas é um momento em que o Senhor também nos ensina. O Senhor transmite uma mensagem que transforma a nossa vida, que transforma as nossas finanças, que transforma toda e qualquer área da nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a graça e o favor e o amor de Deus para nos ensinar a fazer tudo da forma correta. Não é diferente nas nossas finanças, não é diferente nas nossas entregas, não é diferente em nossas vidas, na nossa vida de prosperidade. E o Senhor transmitiu uma palavra para mim hoje a respeito de honrar ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos, que está em Provérbios 3, versículo 9. Mas ele começa assim, reconhece o Senhor no versículo 6, em todos os caminhos da sua vida, e ele vai endireitará as tuas veredas. Ele começa dizendo, reconhece o Senhor, e depois ele vem com uma sequência de ensinamentos poderosos que transformam a nossa vida. E ele diz assim, honre ao Senhor com todos os teus bens, e encherão fartamente os seus celeiros. Sabe, queridos,
Quando eu comecei a ler essa palavra ali, me veio uma lembrança a respeito de uma palavra, e o Senhor ministrou o meu coração. Eu não sei se você conhece aquilo que está em 2 Reis 4, capítulo 8, verso 8, 9 e 10, a respeito da Sunamita, do filho da Sunamita, de uma mulher que vivia em Sunem e era conhecido como a Sunamita. Essa mulher, um dia, observando o homem de Deus, passando todos de tempos em tempos por aquela cidade, um dia ela chegou para o seu marido e disse o seguinte: em vista, olha o que ele diz: 7 dias Eliseu foi a Sunem, onde a mulher rica vivia, para tomar uma refeição em sua casa. Depois que sempre passava por ali, ele passava para uma refeição. Em vista disso, vendo isso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem é um homem santo e vem sempre aqui. Ela olhou para aquele homem que passava todos os dias, e ela virou para o marido dela e falou: eu vejo que esse homem passa aqui de ano em ano, de tempo em tempo, e eu sei que ele é um homem santo. Olha o que diz no versículo 10, 2 Reis 4:10: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e assim sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. E aí aconteceu que eles construíram todas essas coisas, e um dia Eliseu chamou a Geazi, que era o seu servo, e disse assim: Geazi, chama a Sunamita, que eu quero perguntar para ela alguma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração. E ele chamou a Sunamita e disse assim: você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de algo? Quer que eu interceda por você por alguma coisa? E ela disse: não, eu sou completa. E Geazi, seu servo, falou assim: Senhor, eu sei que ela não tem filhos. E uma coisa me chamou a intenção, queridos, que em um certo momento Eliseu chegou para ela e falou assim: você se envolveu com a nossa causa, e por isso eu vou interceder por você. Ele virou e falou: daqui a 1 ano você dará luz a um filho. Eu fico me perguntando, e isso me traz uma lembrança tão poderosa, que Deus disse para ela, através de uma inclinação: constrói um quarto para acolher o homem de Deus. Queridos, que obrigação ela tinha, que responsabilidade ela tinha de fazer um quartinho para acolher um homem que passava todo o tempo para fazer aquilo que Deus estipulou para a vida dele, aquilo que Deus terminou. Nada, ela não tinha obrigação, ela não tinha responsabilidade, mas ela se moveu diante daquela inclinação, e o homem de Deus olhou para ela com uma inclinação do Senhor e disse assim: eu sei que você não tem filho, daqui 1 ano você dará luz a um filho, porque você se envolveu com a causa, com a nossa causa. Deixa eu te falar uma coisa, quando está escrito em Provérbios que reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, e eu vou para essa palavra, e existe uma palavra liberada sobre a vida da mulher, da Sunamita, de reconhecer ao Senhor. E ele disse assim: porque você se envolveu com a nossa causa, graça e favor vai chegar sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, quando nós nos envolvemos, quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele supre todas as nossas necessidades, porque nós alinhamos o nosso coração com o verdadeiro propósito. E qual é o verdadeiro propósito? Reconhecer ao Senhor em todos os teus caminhos. Deixa eu te falar uma coisa: reconheça o Senhor e nada vai te faltar. Nada vai faltar na sua casa, nada vai faltar na sua família, nada vai faltar no seu trabalho. Reconhece ao Senhor e todas as tuas necessidades serão supridas. E eu não estou falando só sobre dízimos e ofertas, eu estou falando de uma entrega por completo. Essa mulher não tinha responsabilidade nenhuma, mas o Senhor concedeu os desejos do coração dela. O Senhor quer conceder desejos. O Senhor quer realizar desejos, intenções que você tem.
E essa mulher se uniu a uma causa. Sabe, às vezes você pensa assim: o que eu posso fazer? Só se una à causa. Só se una. Só se una. Pastor, talvez hoje eu não consigo dar uma oferta. Se una. Começa a liberar a palavra. Começa a liberar. Ore. Declare. Se una. E o simples vai acontecer. Amém? Você que deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta, está aqui o nosso QR Code. Amém? O gasofilácio, e como os irmãos brincam comigo do velho, a maquineta está lá atrás. Amém? Fique na dispensação do Espírito e oferte ao Senhor, entregue o seu dízimo e sua oferta nessa manhã. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Amém? Não? Todos da casa, somos gratos ao Senhor por isso. Glória a Deus. Alguém fez aniversário durante essa semana? Tem alguém que fez aniversário? Eu sei que tem uma pessoa aqui, está completando 28 anos de evangelho, tá? De evangelho. Eliana, vem pra cá, que o seu esposo vai honrar e vai orar por você. Aleluia. Amém? Tem mais alguém que faz aniversário, que fez aniversário essa semana? Janaína, por favor. Glória a Deus. Está completando 28 anos de evangelho, tá, gente? É isso. Pastor, por favor, ora pra gente. Responsabilidade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês possam estender as mãos para cá e abençoar a vida desses queridos que nós tanto amamos aqui. Amém? Aleluia. Pai, nós te rendemos graça e agradecemos, Pai amado, por mais um ano de vida sobre a vida do irmão Mazucado, Janaína, da minha esposa Eliana, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela bondade do Senhor sobre a vida deles, Pai, e declaramos, Pai amado, um novo ciclo, uma nova fase, um novo tempo, Pai amado. Eles sendo, Pai, abençoados e presenteados pelo Senhor, Pai amado. Que o Senhor venha trazer graça, favor sobre eles todos os dias, Pai amado, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Deus. Nós te agradecemos, nós somos honrados pela vida deles, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos para os avisos, para a reta final. Aleluia. As conexões, vamos lá. Estou seguindo a ordem aqui, hein, gente? As conexões. Amém? Conexão Jardim Peri, Tucuruvi, Guarulhos, Imirim 1, Imirim 2, Barazilândia, Barueri. Vamos alcançar, vamos fazer parte deste momento. Você que deseja participar, amém? Tem todos esses lugares, procure aí a gente. Pastor Ricardo não está hoje, mas procurar a gente para saber o endereço, para saber qual é o melhor mais próximo da sua casa. Faça parte disso, é um momento muito legal. Eu particularmente gosto muito de culto em residências. Eu acho que é um dos melhores discipulados que existe. Amém? Essa quinta tem Tucuruvi, sexta-feira que vem tem Jardim Peri. Então assim, faça parte deste momento, amém? Glória a Deus. Evangelismo dia 19/4, você sim se alegra com isso? Johnny, nosso irmão, líder do evangelismo, amém? Fazer parte deste momento também, pregar a palavra. De repente você fala assim: pô, pastor, eu não tenho muita habilidade. Só vai ali e fica intercedendo. Aqui, ó, com a mão levantada, amém? Intercedendo pelos irmãos. Queridos, arrecadação dos alimentos, isso é muito importante, é uma coisa que a gente frisa bem, fala sempre, porque a gente precisa ajudar muitas pessoas, tanto de casa como de fora. A irmã Tânia está um pouco ausente, ela está cuidando da mãe dela, mas procure a gente também, a gente cuida dessa organização, não tem problema. A partir do dia 8 de maio, discipulado intensivo, intensivão, amém? Tudo aquilo que o pastor já explicou. Quem já fez discipulado aqui na igreja, vai ser um pouquinho diferente do que nós fizemos, amém? Será bem específico, será uma amostra mesmo
do Rema, amém? Vão ter 2 períodos, vai ser um tempo de graça, um tempo de ensinamento, um tempo de instrução poderosa. Então assim, você que fez Rema, quer participar? Pode participar também. Ponte lá para o QR Code, depois o pessoal vai colocar o QR Code aqui. Vários assuntos, vários temas poderosos que nos ensinam a ser melhores, amém? Que nos ensinam a viver a plenitude do Evangelho. Cantina, hoje tem bolo de chocolate, de coco e pudim, amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra, uma ótima semana. Dê um abraço aí no irmão, na irmã do seu lado, libera uma palavra. Deus abençoe, queridos.